Bem-vindo, esse é o Vime Prosa. Eu sou Alexandra Alves, pegue sua taça porque o episódio já está no ar. E, como todos sabem, o Vime Prosa tem o apoio da Mister Frios, essa loja de vinhos, de bebidas destiladas, uísque, cervejas, também de alimentos finos. Se você ainda não conhece a Mister Frios, precisa conhecer. Ela fica lá na Avenida Jatiuca, aqui em Maceió. Aproveita para dar uma passadinha e fazer a festa. Tem frios, tem pães de fermentação natural. E a Mister Frios é quem sempre nos apoia aqui com uma tábua de frios maravilhosa. E aproveitando, falando da Mister Frios, eu quero dizer para vocês que tem alguma coisa aqui faltando na nossa mesa, né? Teve gente que levou falta hoje. O nosso querido Augusto César teve um compromisso lá em Pão de Açúcar e não pôde estar presente. Mas eu gostaria de convidá-lo para dar uma palavrinha aqui com a gente. Tem recadinho aí pra gente, Felipe? Olá pessoal, tudo bem? Hoje infelizmente não vou poder estar com vocês aí no estúdio, mas o episódio e as entrevistas serão conduzidas pela nossa querida Ale Alves, que vai aí conversar com um sommelier de cerveja, que é o nosso queridíssimo Romixo Cristiano, e também um especialista em uísque, que vai ser o Gustavo Guedes. Um episódio que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gostaria de mandar um grande abraço para o Gustavo, para o Romixo, sejam muito bem-vindos ao Vim Prosa. Ale, muito boa sorte, boa entrevista, um grande abraço para todos. Para a semana estarei aí novamente no estúdio para mais um episódio do Vim Prosa. É isso aí, certamente a gente vai estar juntos aí na próxima semana, Augusto, e hoje a gente está com dois convidados que vão agitar aqui, né? Como o Augusto falou, o Romixon, vamos falar um pouquinho sobre ele antes de apresentá-lo. O Romixon, que é sommelier de cerveja, que é também sommelier de vinhos, ele também é engenheiro agrônomo, ambiental e de segurança no trabalho, mestre em análise de sistemas ambientais, secretário-geral da Associação Brasileira de Sommeliers aqui de Alagoas. Seja muito bem-vindo, Romixon Cristiano. Obrigado, prazer imenso estar aqui nessa tarde. Coisa boa, vamos bater um papo daqui a pouquinho sobre a sua jornada e a sua trajetória aí como sommelier de cerveja e de vinho. Com certeza. E também temos aqui na outra cadeira de convidado do Vinho e Prosa um grande entusiasta de uísque, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Bom, a gente está aqui com o Gustavo Guedes, que é um analista de marketing que atua na implementação e elaboração de estratégias digitais voltadas para o desenvolvimento de negócios, não é isso? E se destaca como designer, criando materiais visuais impactantes, como artes para apresentações comerciais. Muito bem-vindo, Gustavo Guedes. Muito obrigado. Muito bom, que bom ter vocês aqui, minha gente. É uma delícia hoje, porque o tema de hoje vai muito além do vinho, né? Hoje a gente vai falar sobre uísques, sobre cervejas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você já sabe aí que a cerveja é a maior bebida de consumo aqui no Brasil. Mas o uísque, nos últimos 5 anos, ele vem crescendo aí de uma forma bem gradual quando a gente fala de consumo, tá? Mais de 30% de crescimento nos últimos 5 anos. E aí, vamos aprender um pouquinho. Meninos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Para mim, é uma grata alegria. Eu estou muito ansiosa e muito curiosa, porque eu sou sommelier de vinhos, né? Mas eu não entendo nada de cerveja e nem de uísque. Então, eu vou aprender muito. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui a gente também vai aprender com vocês. Então, para a gente começar, vamos falar aqui com o Romixon. Conta aí, Romixon, sommelier de vinhos, sommelier de cerveja. Você começou pela cerveja, como foi essa trajetória? Pois é, foi uma mudança bem repentina, não foi uma mudança, não tem muito tempo, começou durante a pandemia, estava preso em casa, só bebendo cerveja. E aí eu pensei, por que não mudar? Por que não? Junto com a esposa em casa, a gente disse, vamos mudar um pouco. E aí começamos a provar vinhos. E aí me abriu a cabeça de uma maneira tão diferente assim, porque a complexidade dos aromas que a gente encontrava em cada vinho, em cada taça que a gente bebia, me baixou uma curiosidade muito grande. Então eu disse, vou estudar sobre vinhos, porque é um mundo muito interessante. E ainda mais que existe uma junção entre esses dois mundos, que é um estilo de cerveja que leva a vinho. Então, isso daí me fez
levar ainda mais essa curiosidade de entrar no mundo dos vinhos. Foi esse tipo de curiosidade. É interessante que muita gente não sabe, eu também não sabia, que a cerveja e o uísque tem toda uma elaboração aí, um processo de elaboração, né? E também um desenvolvimento que traz toda a complexidade para essas bebidas, assim como acontece com o vinho, né? Como é que foi que você começou, Gustavo, a se interessar por uísques? Bem, o whisky, ele é muito complexo. Uhum. E eu sempre gostei de bebidas destiladas, fortes. E o que me trouxe para essa área do whisky foi o seguinte: eu já estava acostumado a tomar blends de whisky, que são Johnny Walker, Old Parr. E eu achava o gosto muito parecido, relativo, até que chegou a mim, eu provei um Bourbon, que é o whisky americano. Quando eu provei esse whisky, eu notei uma diferença, uma doçura. Falei, caramba, tem diferença aí. O whisky também tem uma certa complexidade. Foi a partir daí que eu comecei a querer pesquisar e saber mais sobre esse mundo do whisky, os outros whiskies, seus devaneios. Muito bom. Mas aqui a gente tem um podcast de vinhos, né? E por que a gente está falando dessas bebidas? Exatamente porque quando a gente fala de bebida, a gente não imagina, como eu disse há pouco, que existe toda uma complexidade por trás. E aí eu queria saber de vocês, começando aqui pelo Romixon, quando você analisa, assim, principalmente você que é sommelier de vinho e de cerveja, existem muitas semelhanças e muitas diferenças também entre as duas bebidas. O que você avalia, quais são os principais, tirando o fato de que a cerveja é feita de cevada, né? E o vinho é feito de uva. Quais são as principais diferenças e semelhanças que você encontra entre essas duas bebidas? Vamos começar pelas semelhanças. O processo de produção é muito igual. O que se muda realmente são os ingredientes. Na cerveja, geralmente é água, malte, lúpulo e a levedura. Já no vinho, é apenas a uva, o mosto da uva e a levedura. E a água, sim, tem a água no meio, porque a uva ela já contém a água. O processo é praticamente igual dos dois de produção. Claro que na cerveja você mantém, em alguns estilos de cerveja você tem que ter controle de temperatura. Na cerveja a gente tem que fazer uma fervura antes, tem que se fazer a fervura para se obter o açúcar, porque o que a gente faz é moer o malte, a gente abre o grão do malte, coloca ele em temperatura controlada no fogo para ele liberar o açúcar. E a partir daí é que a levedura vai comer todo esse açúcar e vai transformar em álcool. Uma parte em álcool e outra parte na parte da carbonatação. Então, as semelhanças são muito parecidas com isso. Agora, com relação a diferenças. Diferenças, a gente pode falar sobre aromas, sabores e também na boca, sensação na boca. Porque a cerveja, a carbonatação da cerveja, ela dá uma sensação de refrescância muito maior. Já os vinhos, eles já não têm, alguns vinhos não têm essa sensação de refrescância, né? Que dá na boca. Alguns sim, os espumantes, por exemplo, mas os outros não, tem a secura na boca. E a cerveja não, a cerveja em sua maioria tem essa sensação de refrescância. Mas aí você trouxe alguma coisa pra gente aí, Sim, pra gente provar, né? É uma coisa interessante que você estava falando, que o podcast é sobre vinho, mas eu parei agora para pensar, os três estilos que vamos falar hoje, eles se interligam. Porque existe vinho maturado em barris de bourbon, existe cervejas maturadas em barris de uísque, então, e existem cervejas com vinho. Então, há essa interação entre esses meios. Pois é. Arthur, você pega pra gente aquela garrafa belíssima que o Romixon trouxe pra gente. Vamos provar aqui, tá? Isso, depois eu quero que você converse com a gente sobre essa cerveja. E aí? Com relação ao uísque, para não ficar repetido, o processo é praticamente o mesmo da cerveja. A diferença é que não é adicionado lúpulo, mas na questão do malte, a malteação, tudo, cevada, maltada. E as semelhanças com o vinho é na questão da complexidade. Onde o uísque ganha o tempero dele, que a gente fala que é o tempero, é nos barris. E quando ele passa para maturação, muitos dos uísques mais elegantes, eles são maturados em ex-barris de vinhos, como sherry oloroso,
vinhos do Porto, eles procuram esses vinhos mais fortes, né? Esses vinhos espanhóis e português, porque conseguem passar uma complexidade e um sabor melhor para os whiskies. Muito Então bom. tem essa semelhança. Muito bom. Então vamos ver aqui. Ele trouxe aqui o nosso querido Eudes, trouxe aqui pra gente. Parece um espumante, uma garrafa de espumante, né? Pois é. Você quer apresentar pra gente ela? Então, deixa eu começar primeiro a falar sobre a história da cerveja. Essa é um estilo Italian Grape Ale. Italian Grape Ale porque ela foi criada na Itália por um italiano chamado Nicola em 2008. O que foi que ele fez? Ele já fazia cerveja, ele tinha uma cervejaria chamada Barley. E aí, a Itália, ela tem uma forte presença do vinho. Muito forte, não. A Itália realmente é o vinho. Mas ele queria unir esses dois mundos. E aí, em 2008, ele criou uma cerveja chamada BB10, que é uma cerveja com vinho. Foi a primeira Italian Grape Ale. Fez tanto sucesso essa cerveja que todas as cervejarias italianas começaram também a produzir esse estilo. Aqui no Brasil, a gente tem a Casa Valduga, que tem essa cerveja Leopoldina. Essa daqui é da Casa Valduga. É da Casa Valduga, Sim. essa é chamada Leopoldina. Inclusive, essa cerveja é premiadíssima no mundo. Essa cerveja brasileira é muito premiada como uma das melhores Italian Grape Ales do mundo, essa cerveja. Essa daqui é a edição com Pinot Noir, mas eles fazem também com Chardonnay, com Gewürztraminer, com Sauvignon Blanc. Então, é um mundo muito interessante, é uma junção que abre a nossa mente, porque quando a gente provar, você vai ver, parece um espumante, mas não é um espumante, Olha aí. é uma cerveja. Você também gosta, Gustavo, de cerveja ou só de Estava whisky? achando muito interessante até o rótulo, a embalagem, né? É lindo, né? Ele falando de cerveja. Olha aí, Casa Valduga também tem cerveja. Sim, a Casa Cerveja Valduga com tem Pinot uma linha Noir. de cervejas. Leopoldina Reserva. Gente, eu tô sem o meu... Tenho que pedir ajuda aqui para os nossos queridos produtores, porque eu tô sem o meu... Ah, já consegui aqui, não vai precisar não. Eu tô sem o meu... Esqueci o nome agora, do abridor do saca-rolhas. Sim, então, você vai abrir para mim? Não, ou vai... pode abrir, Sério, pode abrir. você vai fazer Não, passar dê esse as honras, mico? dê as honras. Não, que é isso, dê as honras. Gente, eu já abri espumante, mas peraí, deixa eu botar mais próximo. Mas cerveja de vinho é a primeira vez, viu? Tchan, 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 tchan. E aí, como é que tá? Só girar um pouquinho, você vai girando. Pronto. Falem alguma coisa para todo mundo não ficar na expectativa aqui. Estamos na expectativa. Estamos na é. expectativa, exatamente. Então, vai dar uma estouradazinha. Vai, sim. Opa! Isto. Muito bom. Então, vamos lá provar, né? Olha aí. Interessante a Gustavo. coloração. Uhum. Ela tem um tom rosé, Isso. justamente por causa do Pinot Noir. Pinot Noir, é. Como é que se degusta uma cerveja de vinho? Conta aí pra gente. Você fala do local? Não. Ou... Não, degustar... Não existe, então, um Não, ritual não como existe no um vinho. ritual, não existe Tá, um ritual. é só beber. Não, é só beber. É só beber. Claro que essa cerveja, ela vai ter umas características muito parecidas com a do vinho, né? Em questão de aroma, em questão de sabor, bem diferente das outras cervejas. Mas não existe um ritual realmente. Você vê que aqui ela tem uma cor que é um rosé, mas puxando pro laranja, né? Lembra uma Waze? É. Olha aí. Lembra uma cerveja de trigo. Na verdade, essas cervejas, elas são produzidas assim. Como ela é feita? Ela pega uma base de uma cerveja bem básica, uma cerveja bem leve, tipo uma Pilsen. Não, mas não é uma Pilsen, ela pega uma cerveja bem leve. E aí, o que é que se faz? Pode ser feita em dois momentos, a adição do mosto da uva. Ela pode ser feita diretamente na fervura ou na fermentação. Geralmente, ela é feita na fermentação. Depois que você ferve a cerveja e resfria ela e coloca a levedura,
você adiciona a parte já do mosto da uva para fazer o processo dentro do barril. Então, e aí é feito o processo da união das duas. Perfeito. Vamos brindar para a gente poder tomar um brinde a vocês aqui, a esse conhecimento fantástico. E aí, o que acharam? Gente, é bom. Gostei, viu? É interessante, não é interessante? Interessante. Gostei, Bem interessante. É bem interessante. Tem as características da cerveja. A cerveja, sim. E também tem as do vinho, É. né? Porque o aroma, o sabor. Você sente no paladar o frutado do vinho. Pois é. Você quer falar um pouquinho sobre essa sensação que ela provoca Você está falando na boca? da boca? Sim. A gente fala que essa sensação, a sensação de refrescância, Uhum. né? Essa sensação de refrescância, ela vem, na verdade, do processo de carbonatação da cerveja, né? Certo. O que é o processo de carbonatação da cerveja? É o resto de açúcar que ainda está lá no barril, porque a levedura ela faz dois processos. Uhum. O primeiro, ela pega metade desse açúcar que está lá disponível para ela se alimenta dele e transforma ele em álcool. Assim Transforma como ele em no álcool. vinho. Assim como no vinho. Aham. É o mesmo processo, a levedura faz o mesmo. Tanto que nessa cerveja Italian Grape Ale, geralmente a gente usa a levedura de champanhe. Sim. Para ela dar essa característica. Não é porque no mundo cervejeiro existem para mais de 50 ou mais tipos de leveduras. Para cada para um tipo de cerveja diferente. Cada levedura faz um trabalho diferente. Para esse estilo Italian Grape Ale, a gente usa a levedura de champanhe. Porque é uma levedura específica que ela vai dar essa característica. Essa espuma bem característica do champanhe, que não é persistente. Vocês podem ver que a espuma começou bem grande e agora ela já está praticamente desaparecendo. Então, são essas características. Você acha que essa cerveja ela se assemelha ou ela pode ser considerada uma cerveja artesanal? Ela é uma Ela é cerveja uma cerveja artesanal, artesanal. ela é enquadrada. Existe no meio cervejeiro, existe chamado que é a gente tem um manual para concursos que se chama BJCP, Beer Juice, é um manual em inglês que ele é usado no mundo todo. Então, todo concurso cervejeiro existe esse manual onde existem os estilos de cerveja. E ela está enquadrada em uma fruit beer. Por quê? Porque é uma cerveja com adição de uma fruta. Entendeu? Então, ela Fruit está beer. Fruit beer, Beer. Ela é enquadrada no estilo das fruit beer. É um Italian Certo. Grape Ale, mas na família das fruit beer. Entendeu? Então, ela tem esse enquadramento no meio cervejeiro. Então, como você queria dizer, ela parecia com o quê? Que você disse? Ela parecia com... Não lembro o que foi. Não, você perguntou se ela podia ser enquadrada. Artesanal. Se ela podia ser artesanal, sim. Não, ela é uma cerveja Ela é. artesanal. É uma cerveja artesanal, sim. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito. E você? Gostei. Muito interessante. Diferente, eu nunca tinha provado uma cerveja assim. O máximo que De eu tinha... vinho. cerveja de vinho não. Provei o chopp de vinho, né? Chopp de Não, vinho. ali é totalmente É, diferente. Mas O cerveja chopp de vinho... Eu tinha até uma dúvida, porque essa uva é Pinot Noir, né? Pinot Noir, é. Tem com outras cervejas? Como eu falei, a Casa Valduga mesmo, ela tem com Chardonnay, ela tem com Sauvignon Blanc e ela lançou agora recentemente com Gewürztraminer. Você já provou? Já, sensacional com E Gewürztraminer. aí, qual foi a melhor delas? Eu gosto muito da Chardonnay. Chardonnay, pra mim, assim, é uma uva muito aromática. Ela é bem mais aromática do que essa. É uma uva muito aromática. Ela é bem clarinha, na Sim. verdade. E ela dá um frutado excepcional. Já a Gewürztraminer, eu esperava mais Sim. com relação ao aroma, porque para mim uma das uvas preferidas é a Gewürztraminer por causa do aroma que ela tem no vinho. Só que na cerveja esse aroma não veio. Muda. Esse aroma não veio. Mas então, para mim a preferida ainda continua sendo a Chardonnay. Muito bom. Ainda, Romixon, só pra gente daqui a pouco ir para o whisky, né? Eu queria entender qual é a diferença maior entre, lógico, o processo de produção, mas você tem uma venda muito grande aqui no Brasil da cerveja comum, né? E tem a ver com classe social. A cerveja artesanal ela vem ganhando espaço em classes mais com poder aquisitivo maiores. Como é que você vê essa relação da cerveja comum em termos de sabores, em termos de consumo e da cerveja artesanal?
Na verdade, o maior problema que a gente tem é questão de preços realmente. A cerveja artesanal não é barato se produzir uma cerveja artesanal, porque os insumos, a maioria não são produzidos aqui no Brasil. Por exemplo, os maltes vêm de fora, os lúpulos vêm de fora. Agora, há 1 ano ou 2 anos atrás, que a gente está conseguindo produzir lúpulos aqui no Brasil. Porque os lúpulos, geralmente, eles só eram produzidos em países temperados. Então, aqui a gente não tinha clima para os lúpulos serem produzidos. Ultimamente, foram feitos modificados geneticamente em laboratórios. Então, os lúpulos agora estão resistentes. Tanto que aqui, em Alagoas, a gente tem uma fazenda de lúpulos em União dos Palmares. E ele já está na sua 3ª ou 4ª produção de lúpulos. E ele está exportando, ele está vendendo para fora aqui, para fora do estado já os seus lúpulos. Os lúpulos dele já tiveram cervejas premiadas, mas isso é muito recente. E o que acontece é que também existe um preconceito muito grande com a cerveja artesanal ainda. Preconceito que eu falo é porque a cerveja artesanal, ela é uma cerveja, quando a gente fala cerveja artesanal, é uma cerveja que ela tem um pouco mais de aroma, um pouco mais de sabor, um pouco mais forte. E pra gente, principalmente aqui no Nordeste, que quer beber em grandes quantidades, fica um pouco mais complicado, porque é uma cerveja mais forte, uma cerveja mais amarga, entendeu? E isso aí gera um pouco mais de... um poucozinho de preconceito. O brasileiro está acostumado a beber cerveja para beber mesmo, né? É o que a gente fala. E não para degustar, então... A cerveja em massa, ela é produzida em grandes quantidades... E, assim, os insumos que eles usam não são os insumos, quase todos os insumos que a gente usa. Né? Eu, por exemplo, que sou cervejeiro caseiro, que fazia cerveja em casa, a gente compra o malte, compra o lúpulo in natura. A gente compra em poucas quantidades, eles compram em toneladas. E aí o que eles procuram outras alternativas. Por exemplo, o lúpulo é muito caro de si você comprar uma tonelada de lúpulo. E o que é que eles fazem? Eles encontram o álcool de outra maneira. Por isso que se chama muitas vezes cerveja de milho, porque muitas vezes eles usam o milho para obter o açúcar. Então é por isso que há essa diferença nos preços e também muitas vezes no amargor, no aroma. E tem cerveja de tudo, né? Tem cerveja de laranja. Eu vou contar uma experiência. Você gosta da cerveja de laranja? Depende. Existem cervejas e Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava viajando com as amigas, estava em Frankfurt, estava na Alemanha, e lá eles me ofereceram uma cerveja de laranja. Quando eu provei, eu juro a você, para mim só tinha gosto de Redoxon, a cerveja. Eu detestei. Eu já sei até que cerveja é, porque na verdade essa cerveja é feita com a laranja específica deles. E a laranja deles é bem Nossa, amarga. E o garçom vendeu como a melhor cerveja da casa, imagine. A gente com o tempo começa a ter o seu estilo próprio. Eu iniciei e gostava muito das cervejas mais amargas, das IPAs, que é com uma carga muito grande de lúpulo. Só que depois de muito tempo eu comecei a enjoar um pouco de muito amargor. Hoje meu estilo preferido se chama as sours. São as cervejas ácidas, que são as cervejas com frutas. Geralmente elas levam frutas. Mais refrescantes. São mais refrescantes. Igual essa aqui. Essa aqui ela quase se enquadrava. Pro meu segundo gole. Ela quase se enquadrava numa sour, porque ela tem uma certa acidez. Você nota na ponta da língua uma certa acidez. E essa acidez, ela é originária de quê? Da fruta. Diretamente da fruta. Então, as sours, que são um estilo de cerveja, ela pode ter qualquer tipo de fruta. Você pode imaginar o que você imaginar de fruta, você pode colocar na cerveja, sabendo dosar e sabendo realmente colocá-la no estilo. Agora a pergunta que não quer calar: cerveja ou vinho? Hoje, no momento, o vinho. Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre o uísque. Você falou como foi que começou essa sua paixão aí pela bebida, mas como foi a sua exploração por ela, né? Como é que você começou a aprender sobre as É muito interessante, principalmente conversando com o Augusto, que não está aqui no momento. Sim. Que a maioria das bebidas, a sua criação, não é isso? Nos primórdios, eram para ser um medicamento. Assim como foi a cerveja, também os monges estavam lá, não, isso vai ser medicinal. E terminou não sendo, né? Depois, medicinal.
O que acontece? Como é que o uísque ele chegou assim nesse mercado e também chegou para mim? As correlações. O que batia de frente na época na Europa com o uísque era o conhaque, que é proveniente das uvas, dos vinhos. E teve uma peste entre 1870 e 1890 que acabou com a produção vinícola, e daí o uísque, as pessoas começaram a procurar o uísque. E foi daí que surgiu também a Johnnie Walker, que o uísque ele era feito apenas de single malts. Que é como... Então a filoxera dizimou, né? A filoxera, que é essa peste que você está falando, essa praga, dizimou os vinhedos, quase todos da Europa, e aí a turma começou a entrar no uísque. O pessoal ia para o conhaque, gostava mais dessa parte do destilado, não tinha, e foram para o uísque. Daí, como na cerveja tem as puro maltes, não tem? No uísque tem os single malts, e para grande escala, para massa, eles começaram a criar os blends, que eram pegar uísques de várias destilarias, os barris, e formavam um blend. Faziam uma mistura para poder vender. E nessa mistura eles eram fixos, né? Para não ficar sempre um diferente do outro. Eles foram aprimorando. E não é agora que a gente tem o Johnnie Walker, que é um blend de uísque. E foi assim que conseguiu levar o uísque para todo mundo. E para mim foi assim. Eu aprendi, como eu disse, pelo Johnnie Walker, aquele famoso Red Label. É o que todo mundo toma quando está começando a gostar de uísque, né? E depois eu conheci um Bourbon, que é o uísque americano, Sim. que é o Kentucky Whisky. No caso, não foi o Tennessee, que é o Jack Daniels. E daí que foi que eu vi a nuance e as complexidades que tinham nele. E nisso eu ainda não tinha tomado nenhum whisky single malt. Foi então que eu decidi aprender o que Qual é a diferença, justamente? Qual é a diferença, né? Quais são as classificações de whiskies e o que é que caracteriza cada um? Ó, eu vou tentar uma forma assim para o público entender. Certo. O que seria o single malt? Single malt significava uma carreira solo, um artista com uma carreira solo, certo? Tá. E os blends é a banda. São misturas. Isso, são misturas, exatamente. Single malt tem lá a sua destilaria, a sua cevada, vão colocar os barris com aquele único, vai sair daquela destilaria. Os blends não, eles pegam várias destilarias para formar, pegam um pouquinho de cada ali, um artista de cada canto, vão formar essa banda. E aí você começou a provar? Comecei a provar, comecei a descobrir essa complexidade. O que me fez assim, me apaixonei foi quando eu descobri o que era um whisky turfado. Um whisky turfado. Turfado, não é trufa. Não é trufado, Não, é é turfado. Turfa é uma matéria orgânica que é proveniente da Escócia, da região de Islay. O que é isso? Vou tentar assemelhar como se fosse o mangue daqui. Imagine várias plantas passando de decomposição, só que lá no solo eles pegam, cavam, tiram os pedaços desse solo, colocam para secar. Depois dessa secagem, em todo esse processo da cevada, quando ela já está germinando, eles colocam a cevada num ambiente fechado e queimam essa tufa para essa fumaça entrar e penetrar nos grãos e dar esse ar defumado. É uma arte, é uma magia, né? É como a gente fala que é uma alquimia. É uma alquimia, É uma alquimia. isso aí. É o whisky Betai, que é a água da vida, como eles falavam em gaélico. Gaélico, você me lembrou agora uma série que tem na Netflix que eu já assisti, acho que 3 vezes, e ela é gigante. Chama Outland. Que se passa um tempo na Escócia e tal. Mas vá lá. Minha esposa assiste. É, né? Então, foi isso. Aí eu digo, por que me apaixonou quando eu fui pro whisky turfado? Porque é totalmente diferente. Talvez vocês do vinho possam ter tomado um vinho. Quando você inicia no vinho, por exemplo, quando eu comecei no vinho, vamos lá, Quinta do Morgado, aquela coisa doce. Aí você vai mudando, vai conhecendo as uvas. Para mim, até agora, o que eu gosto é Shiraz. Não sei se assim se pronuncia. Ela tem 2 pronúncias. Syrah na França e Shiraz na... Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Austrália. Eu acho, para mim, que eu acho perfeita a acidez. Eu gostei muito. Então... No uísque aconteceu isso. A gente tem aquele gosto que a gente sabe, tô tomando uísque. De olho fechado você pega, tô tomando uísque. Quando você vai para um turfado, você leva aquele susto. Eu tô até com um aqui só para vocês, se vocês quiserem até cheirar. Então, a gente tá aqui, para quem não tá em casa e não tá vendo, a gente tá aqui com uma bancada repleta
de estilos de garrafas de uísque diferentes, tá, Também. gente? Então, quero que você vá apresentando pra gente aí, Gustavo. Esse daqui é o Ardbeg. Ele é o que eu falo que é o turfado. Mostra aqui pra essa câmera do meio, pronto. Tá aqui. Essa aqui. Da ilha de Slay. Então, ele vem tem 10 anos, ele é maturado 10 anos nos seus barris. Ele é não filtrado. Mas o que me pega é esse aroma e esse sabor dele, que é totalmente diferente. Se vocês puderem, por favor, só cheirar, para vocês terem uma ideia. Qual é a graduação alcoólica de uma garrafa dessa de uísque em média? Olha, para ser uísque tem que ser acima de 40%. Sei. Mas aí depende, tem os Bath Strength, que é a força do barril, que é quando eles aproveitam já do álcool mesmo, ele tem 58%, 59%. Nossa. Esse daqui tem 46%. Consegue ter sabor com toda essa quantidade de Consegue, álcool? sim. Dá uma... O que você... Eu senti realmente um É um aroma. Ele tem um certo defumado bem interessante. Eu não sei identificar o que é, mas é um aroma agradável, bem Mas agradável, é diferente. Você lembra o whisky? Não. Que a gente tem a consciência. Realmente não. Falar Realmente nisso, não. tem até a tacinha especial de Isso. uísque aqui, né? Taça Lindona. Hoje, ó, a tacinha nossa aqui, ó. Diferente, tá vendo? O negócio aqui hoje tá especial, não tá? Então, esse foi o uísque que me abriu as portas para eu querer pesquisar. Uhum. E continuando em whiskies, esse é feito com a turfa, né? Tem whiskies também, que aqui eu falo que tem a semelhança com vinho. Esse whisky daqui, ele é finalizado em barris de sherry. São vinhos. Sim. Aí Sim. por isso que ele pega essa cor. Ele é maturado por 15 anos em barris de ex-vinho. É da Espanha? Isso, são vinhos espanhóis. Tem o Pedro Ximénez, Isso, Sherry Oloroso. Esse é o Oloroso. E dá essa complexidade, que é o que vai dar o frutado. Você consegue ter esses aromas e também no paladar do uísque. Muito É bom. tão interessante. Assim como no vinho, cada uva traz sua complexidade. O uísque, eles pegam do vinho, os barris de vinho que estavam lá em vinho, e eles colocam no uísque para trazer essa E complexidade. vão dando aí esses produtos diferenciados, né? Exatamente. Porque começou, o princípio eles só faziam em barris de carvalho, depois mudou para o carvalho americano, que são os famosos bourbons, e querendo ou não, hoje em dia, o que eles fazem? Eles pegam os whiskies que foram maturados, que eram bourbons, na própria Europa, na Escócia, eles pegam e maturam passa um período lá, vamos dizer, 8 anos, num barril ex-bourbon, depois passa mais um tempo no ex-vinho, e assim eles vão trocando para dar sua complexidade e o sabor ao whisky. Gente, a gente está aqui falando de bebidas, tem uma tábua da Mr. Frios, né? Então vamos aproveitar, beliscar essa tábua para a gente tomar aqui com a cervejinha. Daqui a pouco a gente vai provar o whisky. Você quer falar mais sobre os outros que você trouxe, Gustavo? Ou... Sim, essa complexidade, Sim. e que eu acho também a modernidade, tem destilarias que eles inovam. Essa daqui, eles pegaram, é um whisky maturado por 15 anos, e eles finalizaram eles em barris de tequila. Ex-tequila, que eles falam, não é barris de tequila, ex-tequila, onde a tequila estava. E isso que eu acho também E interessante. esses barris do vão whisky. trazer aí características, Vão trazer aromas, Do sabores. agave, né, que é aquela questão cítrica, aquela questão medicinal que é a tequila. E como é que eu faço para quando eu fui degustar esse daqui, que eu achei ele interessante? Oxe, barril de tequila. Em casa tinha uma tequila, eu falei, minha esposa toma tequila, vou provar uma tequila. Provei a tequila pura, depois vou pegar esse whisky quando ele chegar. Cheguei, provei, e é muito complexo. É muito interessante isso que eles conseguem trazer para esse líquido. A Muito complexidade dos sabores. bom. O Mixon falou que começou a vida alcoólica, digamos assim, da vida, com uísque, né? Isso, sim, sim. Eu ainda tenho em casa, como eu estava comentando com ele lá fora, eu ainda tenho uma coleção em casa, tenho muitos. Tanto que eu lembrei agora que eu tenho um da Jameson, que é IPA Edition. Que é exatamente. o uísque maturado num barril de IPA, num barril de cerveja. Um barril de cerveja. Fez o contrário, porque na verdade eu tenho muita cerveja que são maturadas em barris de uísque. Geralmente são as cervejas pretas, as stouts.
porque elas são cervejas mais alcoólicas, e aí ela passa 6 meses maturando no barril de bourbon, no barril de falando aí whisky. que eu vou servir no a barril cerveja de para whisky. você. E aí, eu lembrei agora que eu tenho um whisky em casa da Jameson, que é o escocês, né? Isso, não, o Jameson é irlandês. Irlandês, Eu tenho aqui, ó. pronto. Só que é o IPA Edition. Esse daqui que não é o tenho, IPA, o IPA eu tomei. Que é maturado num barril de cerveja. Você vê como tem a junção. Como tem a junção dos mundos. Então, assim, existe complexidade em cada mundo, existe aromas diferentes, sabores diferentes, mas existe essa junção. Pode se unir os 3 mundos. Que é isso que é interessante. É verdade. E qual seria o momento ideal para se tomar um uísque? Tem aquele momento que você... Não, agora é a hora do uísque. E também tem aquele acompanhamento da comida. Ou tem muita gente que gosta de uísque com charuto. Como é que você vê isso aí? Eu tenho um amigo, Jefferson Moraes, que eu digo que ele é o meu mentor. O uísque com ele é com charuto. Mas também depende do uísque. Esses uísques turfados são melhores com charuto, um bourbon, com chocolates. Esse daqui mesmo, ele cai muito bom com parmesão, com queijo gorgonzola, por conta dessa força que ele tem. Então, como o vinho, você também pode harmonizar. Um whisky bourbon, que ele já é um whisky mais doce, que você tem notas de caramelo, notas de baunilha, de coco, você harmoniza muito bem ele também com algo defumado, porque, querendo ou não, é essa a complexidade do uísque. Você fala, poxa, eu vou harmonizar com o quê? Só que no uísque, eu consigo ter notas de fumaça como notas doces. Porque no barril do bourbon, diferente desse aqui, que é a fumaça do defumado da turfa, eles queimam o barril antes de colocar o uísque, para poder dar esse esfumaçado. Só coisa da tosta, né? Esse defumado da tosta do barril. Tosta. Só que aí, além disso, o carvalho americano, ele passa essa doçura para o uísque. Então você pode... Eu gosto muito de colocar um chocolate 80%, 70% para harmonizar. É muito bom. Então, para harmonizar com chocolate, um uísque... Bourbon. Isso. E com a carne? Não seria interessante com a costela? Barbecue. Nossa. Barbecue. Aquela costela do Outback. Sim. Muito bom também. Tanto que o molho barbecue dele, ele é maturado com uísque. É maturado com uísque. A do Outback, a costela do Outback, o molho barbecue é maturado com uísque. Com Jim Beam. É muito bom. Que outro tipo de refeição a gente poderia ter ou de tirar gosto para acompanhar aí um bom whisky? Coisas defumadas para esses whisky mais esfumaçados, mas como eu disse, é uma gama. Você pode até comer com pastas, dependendo. Esse daqui é muito cítrico, esse whisky. Então depende da finalização dele, entendeu? Mas a parte defumada é a melhor mesmo. Um Ardbeg com uma costela, com essa questão defumada. Eu testei um bourbon, eu peguei aqueles que vende nos Estados Unidos, que é uma... Aqui a gente chama de carne seca, que é o shark, né? Só que lá é diferente o nome que eles falam. Esqueci, não me veio à cabeça agora. Para tentar fazer essa harmonização, eu gostei mais com o chocolate. Por que o chocolate? Porque o chocolate, ele quebrou o álcool do whisky quando eu provei o whisky, e eu consegui sentir mais as outras notas que o whisky podia me trazer. E a cerveja, dá para harmonizar também? Sim, com certeza. A cerveja dá para harmonizar com quase tudo. Tudo. Porque existem milhares de estilos de cerveja. Então, para cada estilo, existe uma harmonização diferente. Mas não existe uma cultura de harmonização nem para cerveja, que eu saiba. Existe. Existe o sommelier de cerveja. Tá vendo como eu não entendo nada de uísque de cerveja? Então, conta aí pra gente. Uma das funções do sommelier de cerveja é harmonizar os pratos com a cerveja, porque geralmente você vai num restaurante e existem restaurantes de hambúrguer, de pizza, e você não quer beber apenas um vinho, você quer beber uma cerveja. Verdade. E aí existem os estilos para cerveja e estilo. Por exemplo, as IPAs, que a gente chama que são mais amargas, que são bem mais lupuladas, elas combinam realmente mais com carnes. Já que você quer uma pizza, um hambúrguer, aí você vai uma cerveja mais leve. Para ele não passar por cima realmente do prato, entendeu? Existe esse tipo de harmonização. Mercado para o sommelier de cerveja, como é que você vê? O mercado a pessoa que se cerveja forma e quer trabalhar nessa área. É bem mais complicado como o sommelier de cerveja para o de vinho, porque o de vinho, os restaurantes realmente necessitam de um sommelier de vinhos.
Já para o sommelier de cerveja é um pouco mais complicado. O sommelier de cerveja ele trabalha mais em restaurante, em supermercados. Porque aí o que o sommelier de cerveja vai fazer? Ele vai tomar conta realmente da carta de vinhos do supermercado. O sommelier de cervejas ele é bem mais complicado. Aqui em Alagoas é muito difícil. Existe aqui em Alagoas alguma casa que contrata o sommelier de cerveja? Você tem conhecimento? Que eu saiba, não. Sommelier de cerveja, não. Que eu saiba, o Palato. O Palato tem um sommelier de cerveja que é consultor. E aí ele faz o quê? Matérias. Ele é responsável pela compra das cervejas que o Palato vai vender. Mas realmente restaurante, eu não conheço nenhum restaurante que tenha um sommelier de cervejas contratado. E aí eu fiquei sabendo que a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sommelier, está com um projeto aqui em Alagoas de abrir curso para sommelier de cerveja. Como é que tá isso aí? Isso é realmente, estamos com um projeto para 2025, lançar o primeiro curso profissional de sommelier de cervejas pela ABS. Por quê? Porque só existe curso de sommelier de cerveja ou em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Porque existem escolas cervejeiras apropriadas lá. E aqui a gente, a ABS, como Associação Brasileira de Sommelier, a gente vai abrir o primeiro curso, provavelmente no segundo semestre, do primeiro curso de sommelier, que serão pessoas totalmente capacitadas, provavelmente vão vir profissionais de fora, para dar as aulas com relação à história da cerveja, harmonização de cerveja, falar sobre as escolas cervejeiras, tudo isso. Será um curso bem interessante. Olha, então, você aí que está assistindo a gente, tem interesse em fazer um curso de sommelier de cerveja, que é apaixonado por cervejas, né? Tá aí essa grande oportunidade para abrir esse espaço aí e sair na frente no mercado de sommelier de cerveja aqui em Alagoas. Muito bom. Gustavo, a gente vai provar algum uísque hoje? Vamos sim. Temos vários uísques para vocês provarem aqui. Nossa, você que vai dizer. Eu quero que você fale dessa obra de arte que está aqui. Essa Vamos obra pegar de para arte. mostrar. Olha isso, minha gente. Isso aqui é uma embalagem. Eita, deixa eu voltar. Uma embalagem de uísque. Isso. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho até medo de pegar. Tudo bem. Olha isso. Opa, muita coragem sua de trazer para cá, viu? Isso aqui fala sobre esse produto e essa embalagem maravilhosa. Esse aqui, produto, assim, eu não tenho muito para falar dele, porque ele é novo para mim. Você ainda não provou, mas né? Mas eu trouxe ele para mostrar um pouco de como é rico a história do uísque, a complexidade, a riqueza da cultura. Porque se a gente parar para imaginar, esse uísque é um uísque que tem mais de 30 anos. Ele é um uísque de 30 anos, porque depois que ele ficou maturando por 30 anos, mas ainda veio para o mercado. Então, digamos que ele tem mais de 30 anos. Então, se a gente parar para pensar, as pessoas que produziram ele, tem pessoas que podem nem estar mais nesse plano. Sim. Não estão nem mais aqui. Tiveram todo no processo de iniciação para a produção dele, para só 30 anos depois ele sair do barril para vir para o mercado. Então, é uma edição especial no qual eles colocaram, ele chama Old Suspended Time. Se você vê que ele está suspenso no tempo. Ele parece estar flutuando aí. Para mostrar... Tem um espaço, porque não dá para ver aqui na para mostrar os 30 anos que ele passou em maturação, suspenso no barril. Então, é mais para mostrar essa minha paixão que eu tive pelo uísque. Dá para perceber no seu tom de voz o quanto que você é apaixonado por esse universo do uísque. Né? E aí você adquiriu essa obra aqui. Essa obra daí foi... E quando é que ela vai ser consumida? Eu pretendo quando eu completar 40 anos. Olha! Espero estar viva para saber. Daqui a 5 anos. Então, gente, muito bom mesmo. É bem raro, né? Esse é raro. Ele é raro. Acho que se tiver aqui no Brasil, tem 2. É, né? É raro. Edição, garrafa de cristal. Edição bem rara. Agora vamos falar um pouquinho sobre moderação na bebida, né? A gente está aqui, a gente é um podcast de vinhos, estamos falando de cervejas, de uísques, mas a gente sabe que o álcool hoje em dia são 2 questões aqui. A tendência que existe para a redução do consumo do álcool no vinho, no uísque, na cerveja, no álcool em geral. Principalmente por essa turma nova aí, os millennials, né, que estão com essa
vontade de ter uma vida saudável, de ter um envelhecimento mais saudável, e sabe que a bebida alcoólica em excesso pode prejudicar esse desenvolvimento de saúde. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. E também quero saber como beber tantas iguarias, tantas delícias com moderação, sem exagerar na dose. Eu já tinha conversado até com ele antes, lá fora, que eu já fui dessa parte da cerveja, quando mais jovem. Só que eu não sabia beber com moderação a cerveja. Apesar de eu gostar de cervejas mais fortes. Que eu ia até comentar com ele que realmente, uma vez eu fiz um aniversário meu, eu só coloquei Heineken. A galera já não aguentava mais. Porque é diferente você tomar uma Pilsen com uma puro malte. E o que me levou também para a questão do uísque? O uísque, até pelo seu poder, é muito mais caro você obter garrafas como essa. Já é um custo para mim ter essas garrafas. E eu não tomo mais. Eu degusto. Então, eu tenho garrafas que eu ganhei quando eu era adolescente, que minha mãe viajava para fora, passava no Duty Free, que não é de uísque, que as de uísque na época eu já tomei, mas garrafas de vodka, de licor, que se forem ver hoje, ela valem... Eu tenho umas garrafas vodka Absolute Brooklyn, Rio, que eu nunca abri. Sim. Nunca abri, até por essa questão. Então, como você vai se moderar? No uísque, eu não vou pegar... Eu posso estar, tô com raiva, tô assistindo o jogo, eu não vou beber uma garrafa toda dessa. Eu sei o quanto ela me custou, eu sei que isso daqui não é para beber, é para degustar, senão vai perder toda a graça. Como é que eu vou sentir os sabores? Mas, Gustavo, você tem sua garrafa para tomar? Tenho. Eu tenho os momentos que eu quero, vou assistir um jogo de futebol, o que eu tomo? Eu tomo o meu bourbon. Mas eu não tomo ele puro, às vezes. Eu pego um ginger ale, faço um drink. Então, a gente passa a se moderar. Sim. Com relação a isso. Eu digo a mais a questão de custo também ajuda você a se moderar. A questão do custo. Concorda, Romixon? Sim, com certeza. Eu também, como estava conversando com ele lá fora, também já fui da turma de beber excessivamente. Hoje não. E a cerveja artesanal me trouxe isso, porque com o passar do tempo a gente começa a gostar de cervejas mais elaboradas, cervejas mais caras e cervejas que não são cervejas para se beber em quantidade, sim em qualidade. A gente pega uma cerveja dessa, a gente bebe uma cerveja dessa e está satisfeito. Eu acho que quando o tempo vai passando, a gente vai valorizando a nossa experiência. E a gente vai entendendo que aquele momento lá da juventude que eu digo, você está com 2 jovens aqui, mas eu falo lá da nossa, quando a gente está na faculdade, né, naquele período em que a gente está afoito, querendo viver o máximo, e a bebida entra com força na vida da maioria dos adolescentes, dos jovens. Mas a gente vai aprendendo que é muito melhor você viver a experiência de uma forma de aproveitar aquele momento presente, né, do que bebendo muito e no outro dia tá sem condição de estar bem de saúde. A gente tem um ditado no meio cervejeiro que geralmente quase todo rótulo, há um tempo atrás, em quase todo rótulo de cerveja artesanal vinha, era beba menos, beba melhor. Beba menos, beba melhor. Fantástico. Então, é isso aí. Isso vinha em quase todo rótulo de cerveja artesanal. Por quê? Porque queria dizer que era uma cerveja bem mais elaborada, era uma cerveja, claro, um pouco mais cara, mas assim, você ia beber menos, mas você ia beber com qualidade. Você não precisaria beber grades de cerveja para estar satisfeito. Não, com 2, 3 cervejas você está satisfeito. Isso acontece comigo. Às vezes eu estou em casa... Bebo 2 cervejas e estou extremamente satisfeito. Por quê? Porque são cervejas mais elaboradas, mais complexas, que dão um peso maior na boca, no corpo da gente. Então, a gente fica satisfeito com 1 ou 2. Isso. É a mesma coisa. Exato. Você não consegue tomar 2, 3 copos disso. Não consegue. Eu acho que essa é a função, inclusive, nossa aqui do podcast Vinho e Prosa, que a gente fala sobre vinhos, a gente está trazendo outras bebidas agora, mas é justamente mostrar que é possível beber bem e beber menos, né, para poder aproveitar o melhor que a bebida pode trazer sem se perder aí nesse contexto. Exatamente. Gente, a gente está daqui a pouquinho quase encerrando, porque o nosso produtor aqui já levantou a plaquinha, né, Felipe? Mas eu queria ter a oportunidade de degustar. Vamos lá. O interessante é vocês degustarem, já que estamos aqui no Vinho em Prosa, esse que é finalizado em vinhos. Sim. Só que o legal, a pancada,
que é diferente é esse, Ah, que é o turfado. você é quem manda aqui, você é quem vai dizer o que a gente vai escolher, Você provar. que vai nos guiar. o sommelier de whisky. Não, hoje é pronto, você. vamos lá. Eu vou colocar o turfado para vocês, Sim. certo? Em outra oportunidade a gente prova esse daqui, mas por quê? Só para vocês terem uma olhada. Vocês estão vendo as cores, né? Ele é não filtrado. Quando eu colocar no copo, vocês verem a diferença da cor dele para esses daqui. O turfado, Certo. porque vocês já provaram uísques, não já tomaram Já, uísque? já. Se você até, se possível, podem cheirar também esses daqui. Eu Vocês vou vão proibir cheirar. meu pai de assistir esse episódio. Porque Podem senão ele cheirar. vai voltar Você a tomar vai uísque. lembrar, vai ter o cheiro do uísque, mas você consegue ver o cheiro do sherry, que a gente fala. Esse daí é mais agave, mais citrado. Esse tem um aroma de mel, de um adocicado, ou eu tô enganada? Tem também, sim, porque é o barril de carvalho americano. Bourbon, o antes, que eles colocam em barril de bourbon para depois no de tequila. Certo, uma delícia o aroma dele. Aqui. Agora, como eu disse, o que me apaixonou, que é que quando falaram para mim, ou você ama ou você odeia. Ah, é? Esse E daqui ou você ama ou se você apaixonou? odeia. O primeiro gole eu odiei. Ah, foi? Ah, com certeza. Vamos lá. O primeiro gole eu odiei. Mas depois que eu fui entender a complexidade e aquela coisa, poxa, eu tô tomando um whisky que se me fechasse os olhos, eu ia pensar que tinham colocado diesel ou alguma coisa assim para eu tomar. Só que é o whisky. É o uísque. É Tá o bom. whisky. Repete o nome dele e as características dele, por Ardbeg. favor. Ardbeg. 10 tá. anos, não filtrado, da região de Islay. Ok. Islay. Você conseguiu esse vinho aqui no Brasil ou teve que comprar fora? Não, O esse whisky. foi fora. Mas esse vende aqui. Vende Esse aqui. vende. Você acha ainda. Ah, não aqui em Maceió, mas no Brasil você acha. Ardbeg, você ainda consegue achar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vocês podem fazer como vocês são sommelier de Pra mim, você coloca só o cheiro. vinho, podem fazer a mesma coisa para ver as lágrimas, Ok. entendeu? Vocês conseguem fazer as mesmas características. A análise visual do Isso. uísque, assim como a gente faz com o vinho. Isso, Ele é bem clarinho, né? muito claro. Com licença. Tá descendo as lágrimas. Vamos aqui, lá. ó. Se eu estivesse analisando um vinho, eu diria que ele é um amarelo dourado, amarelo ouro, ou palha com reflexos dourados. Certo. O álcool, Bem presente. Um álcool bem presente. o álcool aí chega a queimar o nariz. Mas tem aquela questão, o uísque, você tem que deixar ele do teu, descansar. por conta do teu alcoólico Tem que que é deixar alto, ele né? descansar, isso. 46%. Esse daqui é 52%. Esse aqui é 46% do Esse é teu alcoólico. 46, isso. Interessante que pelo cheiro da tampa, né, eu não consegui sentir, a gente não sente o Isso que é álcool, interessante. mas no líquido já, Mas nesse daqui até o sabor você não Não sente. Esse por ser menos, mas tem a questão da filtragem, essa questão da tufa dele que dá esse cheiro medicinal, um cheiro... Um matozinho meio. Eu identifico assim, parece que eu tô num mangue, sabe? Passando lá com aquela... Já fizeram aquela experiência de pegar aquele mangue lá em Tabuba, sabe? Que passar na pele. sim. Aquela de decomposição. Tabuba é minha área, Sonho Pronto. Verde, Tabuba. Eu já fiz lá aquela experiência de passar aquela Eu lâmina também de já. Tabuba. Pronto, lembra esse cheiro aqui. Porque a turfa é isso. São plantas que entraram em decomposição, foram cedendo no solo, a sedimentação, eles cortam, fica como fosse uma argila, colocam para secar. Vamos Você lá. consegue ver as lágrimas também. Vamos lá, tô criando coragem, viu? É ame ou odeie. Nossa, Lembra algum whisky? não. Nunca provei algo parecido. Ó. A sensação é de uma bebida realmente com muito forte, muito álcool. Me lembra até uma cachaça. Agora, vamos lá. Eu sou leiga no assunto de uísque. Eu entendo de vinho. Eu
vejo uma complexidade aqui bem... Agora claro ele que tem... O álcool está bem presente, mas assim, eu vejo Ele tem muito sabor também. Muito aroma e retrogosto, aroma inclusive. e muito gosto. Eu sinto assim, não só o gosto do malte. Eu consigo identificar o malte devido à cerveja, né? Eu mastigo malte em casa. Às vezes eu pego um grão de malte e mastigo. Então, assim, além do malte, como você realmente falou, essa turfa, essa parte vegetal, essa parte verde, e esse, para mim, é como se fosse tipo um chá. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar aquele sachêzinho de chá que vende, depois dele pronto, depois que você tirar ele da caneca, você abre ele e coloca na pontinha da língua. Eu faço muito isso com plantas. Sim. Agrônomo tem essas manias, tem essas manias. Então, assim, aquele coisinha do chá, mas essa tufa é um gosto realmente, não é um vegetal, é um gramíneo mesmo, é um mate, um gosto de mates. É porque... E o retrogosto dele é muito forte. Fica... O retrogosto, Retrogosto exatamente. na boca, É. Com charuto, você que é do charuto, você... É que nem o charuto. Charuto, o retrogosto do charuto não fica também? Realmente. Eu acho que isso aqui com charuto ficaria muito bom. Nossa, fica Muito bom excelente. com charuto. Muito bem, gente. Muito bem. Tá. Mas por que eu quis que vocês provassem isso? Para vocês terem essa noção, que a gente que conhece o uísque, está acostumado com os blends, Johnny Walker, até no olfato, esses daí, você lembra, você sabe, eu tô de olho fechado aqui, você vai, não, tô cheirando uísque. Mas esse daqui, que é desta região de Sly eles são predominantes com a turfa. Tem Lagavulin, tem Balmore, que são as destilarias que nem lá. Todos os uísques deles lá, o Talisker, não é de Sly, mas eles têm um pouco de turfa, mas é a turfa mais marítima. Então, A intensidade aromática dele é infinita, né? É. Ele tá aqui na minha boca até agora. E é aquela bebida que... Tem muita gente que toma uísque com gelo. Mas é Com uma água coisa, de é uma coco. coisa que a gente Essa tem daqui... tem que deixar claro, né? É. Lá é um país frio. É Sim. um país muito frio. Então, assim, para eles, essa bebida é uma bebida que aquece. Não, é isso que eu tô dizendo. Essa não é uma bebida para você misturar com nada. É uma bebida que aquece. Então, como lá é muito frio, então para eles é uma bebida realmente para aquecer. Diferente da gente que vive aqui já no lugar No quente. calor. Então, é por isso que Olha. a gente tem a preferência por cerveja, por algo bem refrescante. Cerveja, caipirinha. Tudo que refresque, Frisante. tudo que refresque a gente, pra gente é melhor. Mas que em relação à complexidade desse uísque é Gigante, absurda, né? absurda. É algo realmente que eu já bebi muito uísque, como eu estava falando para você. Mas assim, provar esse uísque aqui para mim foi algo completamente novo. Gustavo, parabéns por essa sua paixão, por trazer tanto conhecimento para a gente aqui sobre o uísque. Não é todo Obrigado, mundo, Ale. né, que tem que mergulha nesse universo tão diferente, né? A gente fala muito de vinho, de cerveja, mas de uísque, poucas pessoas realmente têm essa paixão e esse conhecimento que você tem. Eu agradeço muito você ter trazido essa oportunidade da gente conhecer, provar, mostrar para o pessoal que está aqui assistindo a gente também conhecer. E a gente está chegando ao finalzinho, né? Já passamos, Felipe? 2 minutinhos. Passamos 2 minutos. Não, para dar 1 hora. Ah, tá. Então, eu queria que vocês dessem o recado final, enquanto a gente vai terminar o episódio, vai ficar aqui na nossa tábua de frios da Mr. Frios. E continuar tomando aqui o nosso uísque e a nossa cerveja de vinho, porque não acabou, não. Dê o recadinho de vocês, onde é que encontra você, Ron Mixon e... Como você já falou, eu faço parte da ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. A gente faz sempre às quartas-feiras, e agora a gente vai tentar inovar, fazer às quintas. A gente faz a Masterclass, que são degustações guiadas de vinhos. Geralmente a gente escolhe um tipo de uva, um país, e faz essa Masterclass. Também faço parte da ACERVA, que é a Associação Alagoana de Cervejeiros Caseiros. A gente também faz alguns eventos, né? Eu estou tentando unir essas duas associações para a gente tentar fazer um evento só. E estamos aí para ajudar no que for possível nesse mundo, que é um mundo que abre a mente. Claro que beba com moderação sempre, como eu sempre disse, beba menos e beba melhor. Esse é o que deve ser feito, né? Você degustar algo bom, né? Beber com moderação, e é isso.
Prazer estar imenso estar aqui. Muito bom. Muito bom. Obrigada também por ter nos permitido essa experiência de tomar uma cerveja de vinho, né? Cerveja de vinho. Nessa embalagem belíssima aqui da Casa Valduga. Obrigada, Romixo, por você ter vindo. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Deixa seu recado, Gustavo. Bom, gente, meu nome é Gustavo Guedes. Se quiserem me encontrar, tem o meu Instagram, que é gu_guedes, GUH_Guedes. Lá eu posto um pouco sobre whiskies e tem um grupo de amigos também que a gente se reúne aqui em Maceió para estar fazendo degustação. Então, você pode mandar uma mensagem para mim no privado, se você tem interesse para entrar nesse mundo do whisky. E é aquilo, todo mundo já, na sua fase, já teve seus excessos, vai aprendendo. Mas o que eu costumo dizer é tenta aprender com os erros dos outros, para evitar aprender com o seu, certo? Não façam nada em excesso, que tudo em excesso é ruim. E como é que tinha no rótulozinho da cerveja? Beba menos. Beba menos, mas beba melhor. Muito bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu só quero lembrar para vocês que esse episódio, assim como todos os episódios do podcast Vinho e Prosa, tem o apoio da Mr. Frios. E não esquece, você que está assistindo a gente, de compartilhar esse episódio. Compartilha com as pessoas que você acha que tem interesse nesse assunto. Curte, comenta, deixa aí seu comentário se gostou, se não gostou, qual é a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou aqui. E lembra de seguir a gente lá no Vinho e Prosa Cast no Instagram. A gente fica por aqui hoje. No próximo episódio a gente volta com o Augusto aqui do nosso lado. E até lá. Beijão.